nós voltamos a falar de um tema polêmico. Vamos à nossa enquete, porque o que você pensa? Qual que é a sua ideia sobre a saidinha temporária dos detentos? 5 mil deles saíram e precisam retornar às penitenciárias na segunda-feira. Participe conosco pelo 3112-9078. 3112-9078. Seu comentário vai aparecer no final do programa aqui no nosso Plasma. Põe o touch aqui na tela, Alex, nosso muito obrigado pela sua participação. A galera já está participando, mandando os comentários ali, porque nós vamos entrar de vez neste tema mais uma vez. Nós falamos aqui ontem no Tá No Ar Campinas sobre essa saidinha temporária dos presos que estão em regime semiaberto e o direito adquirido por eles até na segunda-feira. Segunda-feira eles precisam retornar, inclusive. Só na região de Campinas, 5 mil detentos estão soltos por conta desse direito, né? E em todo o estado, 38 mil detentos também estão neste direito adquirido. Então, a gente entra nesse tema, nós fomos às ruas, daqui a pouquinho a Thalita Souza vai trazer um Fala Povo aqui pra gente. Então, normalmente a polícia pede para que as pessoas fiquem atentas, porque muitos deles saem sim para cometer crimes. É necessário redobrar a atenção ao adentrar principalmente nas residências, estabelecimentos comerciais e em outros lugares, em outros locais também. Ao verificar algum indivíduo em atitude suspeita, é importante ligar, acionar a polícia, a guarda municipal, diz que denúncia pelo 181, por exemplo, para colocar. Olha os telefones na tela para você, qualquer atitude suspeita, assim como não estando na saidinha temporária, você pode também, em qualquer, independente da situação suspeita, você pode discar nesses números aqui. Agora é o seguinte, gente, nós vamos a uma tela para conferir alguns dados por parte também da polícia, alguns dados passados por parte da polícia. Pode colocar na tela aí pra gente e nós vamos conversar daqui a pouquinho com o advogado especialista. Se liga nas saidinhas temporárias deste ano. Em São Paulo, 4 saídas, março, junho, setembro e dezembro. E as datas podem variar conforme determinação judicial. Em março foi de 14 a 20, em junho será, começou ontem até o dia 19, segunda-feira, em setembro do dia 12 ao dia 18 e em dezembro, dias 23 ao dia 3 de janeiro de 2024. Dia 23 de dezembro ao dia 3 de janeiro de 2024, agradecendo aí o pessoal lá da DISI, da Cidade Americana, Polícia Civil, que nos passa informações diariamente também sobre essas questões. Nós estamos ao vivo com o advogado criminalista, é o doutor Vitor Prado Pimentel, que vai explicar melhor sobre esse assunto, né? Afinal de contas, é um assunto polêmico, mas também está tudo dentro da lei. A gente não pode achar que não está dentro da lei. Primeiramente, doutor Vitor, seja sempre muito bem-vindo aqui no Tá No Ar Campinas, na RFTV. Tudo bem com o senhor? Júlio, boa noite, boa tarde ainda, né? Agradeço o convite, a toda a equipe que fez aqui possibilitou a minha intervenção. Agradeço o contato. Doutor, é o seguinte, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como é que funciona esse direito adquirido, né, do detento, se não me engano, um detento que está em regime semiaberto. Como que funciona esse direito adquirido por eles? Bom, vamos lá, Júlio. Como você já adiantou aqui na chamada do assunto, a gente está diante de um tema bastante polêmico que divide opiniões, né? Seriam necessários aí dias e dias para a gente estabelecer as divergências e eventualmente encontrar algumas convergências, né? Mas a gente está falando da saída temporária, que é uma determinação legal, né? A gente está falando de um artigo da Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, ela basicamente que rege todo o cumprimento de pena do cidadão condenado, né? Ou seja, aquela pessoa que foi eventualmente presa, processada e condenada, hoje cumprindo pena, né? Ela tem ali os seus limites de cumprimento de pena estabelecidos dentro dessa lei. E nessa lei, Júlio, e a todos que nos escutam aqui, que nos assistem, né? São 4 os artigos que regem a saída temporária, né? Que determinam a saída temporária. O artigo 122, 123, 124, 125, basicamente. E dentro deles está todo o contorno, né? De controle, de determinações para que a saída temporária aconteça. E como você bem adiantou, são exclusivamente direcionadas aos presos que já cumprem
a pena em regime semiaberto, né? Não sei se todos sabem, mas no momento do cumprimento da pena existem 3 tipos de regimes, né, de restrição de liberdade. Normalmente se inicia pelo regime fechado, com transição para o regime semiaberto e posteriormente ao regime aberto. O regime semiaberto, que é esse momento intermediário do cumprimento da pena, né, ele basicamente tem a função de iniciar uma transição do sujeito, do cidadão que já passou ali alguns anos encarcerado, né, após ser processado, e que em breve ou futuramente vai voltar a conviver com a sociedade, né? Então, é um momento justamente de transição. E a saída temporária é uma das ferramentas para o cidadão cumprindo pena, de possibilidade de tornar a conviver com seus familiares, de restabelecer contatos com amigos, ou enfim, ali da sua região, do seu bairro, porque a saída temporária também ela não é simplesmente abrir a porta das penitenciárias e os presos saem, né? A gente não tá falando de um cenário como esse, apesar de que na maioria do imaginário das pessoas eu acho que é essa cena que a gente tem, né, estabelecida. Mas é um processo bastante rigoroso, inclusive, né? Apesar de ser alto o número, estamos falando aí, se eu não me engano, você passou na reportagem 8 mil aqui na nossa região de Campinas, me corrija se eu estiver errado. A saída temporária ela é individualizada, então cada preso tem dentro do seu processo de execução penal os requisitos objetivos e subjetivos analisados, tanto pelo diretor do presídio, diretor de disciplina do presídio, quanto pelo juiz, né? A gente não está falando também de qualquer juiz, a gente está falando do juiz que trata exclusivamente de assuntos relacionados à execução da pena, né? E também o Ministério Público, né? Então essas 3 figuras institucionais aí, elas são as responsáveis por determinar que José, João, Pedro, fulano de tal, tem aí seus 7 dias de liberdade restrita, né? Porque existem condições que talvez a gente possa conversar aí ao longo do nosso bate-papo. Sem dúvida, doutor. É o seguinte, a gente ontem, inclusive, né, logo que saiu, o detento saiu de manhã e ontem, infelizmente, nós já mostramos um caso já que a polícia precisou deter 5 indivíduos no pedágio de Indaiatuba, na Santos Dumont. 3 deles tinham acabado de sair, já tinha uma ponto .380 em posse de um deles, enfim. Por isso que a gente fala que é um assunto polêmico, né? Mas a gente sabe também que parte desses detentos não retornam e muitos deles, inclusive, sofrem essa pressão interna nas penitenciárias pelos colegas detentos, né? Só que, independente disso, a pena é agravada se não retornar, né, doutor? É importante a gente deixar claro isso, né? Isso. Não, exatamente. Quando a gente está falando aí dos que não retornam ou dos que são presos cometendo novos crimes, né? É óbvio que salta aos olhos, né, de quando a gente vê as notícias e tudo mais, mas é importante registrar que é uma pequena parcela, de certa maneira, né? Então, assim, é um caso que já foi registrado dessa prisão, né, desse pessoal aí na Santos Dumont, mas 99% ou até mais dos que saem em saída temporária vão retornar na segunda-feira, inevitavelmente. Até porque eles sabem da relevância, né? Cada um desses presos que estão em liberdade temporária aí, eles sabem a relevância dessa, enfim, a responsabilidade mesmo que eles têm ao sair, né? A exceção, ela deve ser tratada como exceção e com o rigor necessário, né? A polícia necessariamente vai pegar esse sujeito, né? Seja no pedágio, ou seja porque está na rua fora do horário determinado, porque tem isso também, né? Existe uma determinação de horário para estar na rua, horário para estar em casa, né? O endereço deve ser registrado no processo. Então assim, essas pessoas que foram presas, eu confesso que estou sabendo através de você, Júlia, aqui, essa informação. Eles vão sofrer um processo disciplinar dentro da administrativo, né, na penitenciária, e terão consequências também no seu processo de execução de pena, né? E isso também acontece para os presos que não voltarem,
esses que não retornarem na segunda-feira, na semana seguinte terão mandado de prisão expedido para que eles sejam novamente capturados. E terão também, igualmente, consequências administrativas dentro do processo disciplinar e também dentro do seu processo de execução penal, né? E, ó, doutor, esse quesito, né, essa questão que nós falamos desse caso ali, eles saíram, eram 5, né, 2 não estavam detidos, não estavam presos, mas 3 saíram do Ataliba Nogueira aqui na cidade de Campinas. Então, só aqui na nossa região, 5.000 deles. Eu queria também analisar com o senhor o seguinte, como advogado criminalista que o senhor ver essas questões, elas estão avançando no ponto de vista legal, o que a gente quer dizer no ponto de vista legal, assim, de lei mesmo. Essas questões, elas têm um ponto de avanço perto da legalidade que o senhor está acompanhando? Bom, Júlio, vamos lá. Essa questão da saída temporária, ou até mesmo redução da maioridade penal, ou aumento de pena para determinados crimes, né, são assuntos que vira e mexe e retornam para o nosso cotidiano aqui, né, e necessariamente como sendo uma resposta ao anseio que a gente carrega no assunto segurança pública, né. O assunto segurança pública ele é bastante complexo, né, e eu acho que é um pouco... enfim, tem que ter com uma certa cautela quando a gente trabalha com lei, quando a gente trabalha com legislação, ou quando a gente coloca a responsabilidade na lei como sendo a única salvadora para os problemas da segurança pública, né? Quando, na verdade, é um problema interdisciplinar, a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Mas aqui, tratando especificamente da saída temporária, recentemente a gente teve uma alteração legislativa, né? No ano de 2019, foi incluído na Lei de Execuções Penais, no assunto saída temporária, uma restrição ainda maior dos presos que têm esse direito, né? Então, como eu já pontuei aqui, você também muito bem pontuou aqui anteriormente, Júlio, são presos no regime semiaberto, que tenham cumprido aí 1/6 da sua pena se forem primário, 1/4 se forem reincidentes, né? Tiverem comportamento adequado dentro da penitenciária, que é, como eu disse, é a manifestação do diretor do presídio, mas em 2019, especificamente, houve uma restrição específica para que presos, né, que estejam cumprindo pena e por crime praticado, tendo sido ele hediondo com resultado morte, não tem chance alguma de saída temporária. Então essa foi a nossa última alteração legal dentro desse assunto da saída temporária, ou seja, a gente recrudesceu ainda mais, a gente deixou ainda mais rígido os critérios objetivos de saída temporária. Os resultados disso a gente vai perceber ao longo dos anos, né? Se foi benéfico para um quesito de estrutura social, de organização social ou não, só o tempo vai dizer. Perfeito, doutor. Eu sei que o tempo do senhor está contado aí também. Estamos falando com o doutor Vitor Prado Pimentel, advogado criminalista ao vivo. Quero agradecer demais ao senhor aí pela atenção conosco, na nossa produção, também aqui com a gente ao vivo. E agradecê-lo. E a gente está sempre junto aí também para debater esses temas polêmicos. Queria mais uma vez aqui agradecer pela sua disponibilidade, viu, doutor? Júlio e toda a equipe, eu agradeço o contato, sigo à disposição para quaisquer assuntos, sejam eles polêmicos ou não, e um abraço a todos que nos assistem. Doutor, bom restante de semana, viu? Olha só, gente, a gente continua nesse tema porque eu quero também a sua opinião. A Thalita Souza, por exemplo, ela foi às ruas para falar com a população sobre essa questão, para trazer o apelo popular diante desse direito que os detentos adquiriram. Vamos ver qual foi o resultado? A Thalita Souza vem contando para a gente. Olá, Júlio, para você e a todos que nos acompanham. Eu vim até o centro de Campinas, no calçadão da 13 de maio, poder conferir a opinião das pessoas sobre esse assunto. Quero deixar tudo em casa, não trazer quase nada e botar a bolsa sempre na frente, tá sempre de olho, lateral, tudo, né? Isso aí que eu faço. A senhora presta atenção na hora de sair de casa, de repente de carro? Bastante. A primeira coisa que eu tenho um conteúdo, meu portão de controle, eu já olho para um lado e outro para chegar e para sair, entendeu? Para chegar e para sair, porque hoje está muito difícil, né? Coloco a bolsa sempre do lado, na frente, a criança sempre na mão, evita trazer, mas quando não dá, traz e tenta proteger o máximo possível. Antes de sair de casa,
Isso, antes de sair de casa, a gente já prepara a bolsinha, deixa tudo no jeito que vai usar, só coloca o celular, um cartão e só. Muito cuidado, né? Tudo que é ao redor da gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Antes de sair de casa? Sim, exatamente, sim. Muita violência, né? Bateu na gente, bateu no meu esposo. Entraram 10 horas, saíram 2. E muita tortura, né? Não desejo pra ninguém, né? A gente fica assustado. Mesmo saindo de casa, dentro de casa a gente tá assustado. Eu procuro andar em horários diferentes, eu evito andar à noite e sempre muito atento com o celular no bolso e também dinheiro, eu evito levar dinheiro, prefiro então usar cartão e outras medidas, mas no geral é isso. Já chegou a ser vítima alguma vez? Sim, fui vítima uma vez e foi muito ruim, muito preocupante e eu saí de casa de madrugada e estava sozinho com malas e isso acabou acontecendo. Thalita Souza, de Campinas, para a RF-TV. Obrigado, Thalita. Parabéns aí, Wesley Gratilhano, Thalita Souza, que foram lá também para ouvir a população sobre este tema.